Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. E o MScast hoje dá sequência a entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a candidata ao governo pelo PT de Mato Grosso do Sul, doutora Gisele Marques, com quem nós vamos falar sobre vida pessoal, né, sobre carreira, né, e as intenções políticas para Mato Grosso do Sul. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MScast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, antes da gente começar, quero citar e enumerar aqui as credenciais da doutora Gisele, que foi escolhida para concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul, no lugar de Zeca do PT, que está impossibilitado, né, de concorrer às eleições. Doutora Gisele é doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, em 2015, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, em 2004, pós-doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera Uniderp, também é membro do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em pós-graduação, CONSINTER, desde 2015, foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, foi secretária-geral da OAB também em 1999 e integrou o governo de Zeca do PT como gerente de licenciamento ambiental e também como superintendente do PROCON. Credenciais que devem capacitá-la para concorrer à vaga ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Doutora Gisele, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Og. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse podcast. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de passar um pouco da minha vida pessoal e também das propostas que eu tenho para melhorar a vida de cada sul-mato-grossense. Bacana. Doutora Gisele, vamos começar um pouquinho pela vida pessoal. Quando é que surgiu essa vontade, essa paixão, primeiro pelo direito? Olha, Og, quando eu era criança, eu brincava muito no quintal de casa como se fosse professora. Eu tinha um quadro, né, de brincadeira, minha mãe era professora. E, num primeiro momento, eu me apaixonei pelo magistério. Meu sonho era ser professora. Depois eu fui ficando, né, mais velha um pouco, aí eu queria ser jornalista. Só que não tinha jornalismo aqui no Mato Grosso do Sul. Na época, eu entrei na faculdade com 15 anos, muito novinha. 15 anos? 15 anos. Como não tinha aqui o curso que eu queria, eu falei, eu vou fazer Direito, porque pelo menos Direito é à noite, eu posso estudar, eu posso durante o dia trabalhar. E trabalhei no programa Recado da Marilu Guimarães, trabalhei no Correio do Estado, né? Entrei pouco tempo depois dessa época. No primeiro ano eu não gostava do Direito, eu entrei porque era o que tinha, né, para o momento. Mas, quando chegou no final do ano, eu comecei a fazer estágio na assistência jurídica Dom Bosco. E aí, quando eu atendi a minha primeira cliente, que era uma senhora que vivia assim com uma união estável com um senhor há muitos anos, e aquele monte de filho, e para fazer o inventário, e uma senhora tão humilde, eu fiquei tão feliz de poder ajudar aquela senhora que eu falei, nossa, eu acho que eu nasci para isso. E ali, muitos anos eu fiz estágio, né? Primeiro na assistência jurídica Dom Bosco, depois eu prestei uma seleção e fui trabalhar como estagiária no departamento do sistema penitenciário. Trabalhei dentro do estabelecimento penal feminino, do Instituto Penal de Campo Grande, depois do estabelecimento penal de segurança máxima. E eu me apaixonei pela oportunidade de ajudar as pessoas, né? Quem está, por exemplo, dentro dos presídios? São as pessoas mais humildes, né? São as pessoas que não têm oportunidade de emprego, né? Muitos jovens, eu via muitos jovens, muitos rapazes novos, moças, né? Aqui no Mato Grosso do Sul tem muito problema do tráfico de drogas, as mulheres utilizadas como iscas. Então, eu me apaixonei por esse universo do direito.
né? E, assim, nunca me cansei de estudar. Né? Eu acho interessante, às vezes eu ouço meus alunos falando que estão fazendo direito porque querem prestar um concurso público, querem ter estabilidade. Eu nunca pensei assim. Eu sempre assim estudei pelo conhecimento. Eu gosto de estudar, eu acho que o conhecimento ele liberta as consciências, o conhecimento ele nos dá uma visão mais ampla da realidade, do mundo em que nós vivemos. Né? E nessa trajetória veio a minha militância em defesa dos direitos humanos. Sou advogada voluntária do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, do qual eu fui presidente. E aí, ali, mais ou menos pelo ano de 2000, foi quando eu, no governo, assumi a gerência de licenciamento ambiental e venho focando desde então a minha atuação na área ambiental. Eu advogo para pessoas físicas e jurídicas que querem cumprir a legislação ambiental. Eu não advogo para poluidores, eu advogo para quem quer fazer o que é certo. E isso eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que é uma dádiva você poder viver daquilo que você gosta, né, e poder prestar um trabalho de qualidade, fazendo algo bom para as pessoas e também para o nosso planeta. Mas apesar de a senhora ter vivido um bom tempo, né, como a senhora disse, dentro dos presídios e tal, a senhora não foi para o direito criminal, né, para a área do direito criminal, né? Foi mais para a área social, assistencial. No começo eu fiz muitos júris, né, eu tenho uma recordação fantástica na minha vida, porque meu pai era advogado criminalista, meu pai era corumbaense, vivia em Corumbá, e nós fizemos um júri, eu, meu pai e meu irmão, que é 10 anos mais jovem do que eu, né? Então, foi, assim, algo histórico. Eu gostava muito dessa área criminal. Só que eu comecei advogando nessa área, fiz muito sucesso, ganhei dinheiro muito rápido, mas eu percebi que eu estava me tornando um arquivo vivo. Como eu era solteira, né, eu falei, olha, eu quero formar uma família, eu quero ser mãe, e aí eu fiquei meio com receio de ficar nessa área criminal, mas eu gosto muito dessa área. Mas você chegou a sofrer muitas ameaças, assim, na época? Eu sofri umas situações, assim, de clientes que, após pagarem os honorários, né, começaram a ficar com aquele receio, será que ela vai ter a mesma dedicação agora que ela já recebeu? E tal, e assim, é um meio difícil, né? Principalmente para uma mulher, no início dos anos 90, eu era muito jovem, né? Então, assim, eu me formei com 20 anos, então era um momento que não era mais interessante para mim, né? Então, aí eu resolvi ir para a área sindical, advoquei 16 anos para sindicatos, né, de trabalhadores, e depois fui para a área ambiental, onde estou até o momento. Doutora Gisele, são mais de 30 anos praticamente na carreira, né, de profissão, e apesar de nós termos ainda nosso Código Civil, nosso Código Penal brasileiro, eles são muito antigos, mas o exercício da profissão de advogado mudou muito. A senhora acha que nesses últimos 30 anos mudou, é completamente diferente do que era lá atrás? Mudou hoje? Completamente, Olga. Eu comecei advogando de ônibus, né? Usando uma máquina de escrever Olivetti, que era daquela que não era nem elétrica, né? Quando eu consegui comprar uma máquina elétrica já foi um grande salto. Depois para uma eletrônica foi uma maravilha. Meu primeiro curso de digitação eu fiz naquele antigo CP500, né? E, assim, a advocacia ela mudou completamente, tanto pela questão de termos entrado nessa área digital, né, como também pelo fato de que o conhecimento mudou muito. Quando eu fazia faculdade, os professores diziam assim, olha, você é advogado, você só precisa contar bem o fato. Dá-me o fato, eu te darei o direito. Era um brocádio jurídico, né? Dá-me o fato, eu te darei o direito. Hoje não, o advogado ele precisa saber o que os tribunais estão decidindo, ele precisa muitas vezes trazer teses novas, né? Os recursos que sobem até o STJ e STF são só matéria de direito. Então, assim, aquelas petições simples, elas morrem no máximo aqui no Tribunal de Justiça. Então, hoje tem sucesso advogadas e advogados que se capacitam muito, né? E quando eu fui candidata à presidência da OAB, uma coisa assim que eu costumava falar é assim, a nossa carreira mudou tanto e hoje os advogados estão matando um leão por dia para sobreviver da advocacia. A advocacia está muito difícil. Né? Assim, popularizou, tem muitas faculdades de direito. São muitos formandos surgindo aí a cada ano, Exato. despejados no mercado sem muita orientação, às vezes. Até, e o mercado não tem condições de absorver todos esses profissionais. Né? Então, é algo que eu acho que a OAB
precisa se posicionar, até por isso que eu me candidatei à presidência, né? A nossa chapa não foi vitoriosa, mas eu penso que nós quebramos paradigmas, né? Por exemplo, foi a primeira vez que nós tivemos uma chapa com um candidato na diretoria executiva, que é um indígena, né? Sim. O doutor Eloy Terena foi candidato a secretário-geral na nossa chapa, ele que é um indígena que nasceu aqui na região da Terra Toné e se destaca hoje internacionalmente na defesa dos povos indígenas, inclusive no STF. E aí, no dia da eleição, ele foi de terno e de cocar, sofreu muita discriminação, né? Uma colega passou, olhou do pé à cabeça e falou, índio agora vota na UAB? Né? E ele não teve reação. Aí um outro colega chegou e falou, vota, se estiver adimplente, porque 40% da categoria não votou por estar inadimplente, né? Então, se estiver adimplente, vota sim, né? Então, assim, eu penso que a nossa chapa, ela trouxe uma nova forma de pensar, ela colocou às claras que a advocacia precisa ser socorrida, até porque o advogado é indispensável à administração da justiça, é um pressuposto da democracia, a advocacia é forte. Então, quando, por exemplo, os escritórios dos advogados que defendiam o Lula, né, foram grampeados, foi uma violação, não especificamente ao direito apenas de uma pessoa que estava respondendo a um processo, mas foi uma violação ao Estado Democrático de Direito, né? E por isso, em 2016, eu organizei um movimento que se chama Juristas pela Democracia. É um movimento formado por advogados, procuradores, juízes, né, promotores, que querem defender a Constituição, porque nós estamos vivendo um momento em que a Constituição está em risco, né? Eu sou da geração que foi às ruas lutar por eleições diretas para a presidência da República, né? Então, me dói hoje quando eu vejo, especialmente a juventude, quando eu vejo alunos meus, né, defendendo regimes autoritários, né? Isso é muito triste, porque pessoas deram a vida para que a gente pudesse chegar ao que nós temos hoje. Você está dentro da democracia, usando de espaços democráticos para defender o totalitarismo, é algo realmente inaceitável. Doutor Zé, continuando a falar um pouquinho mais da questão da profissão do direito e tal, hoje nós temos... Está tudo muito tecnológico, né? Sim. Antigamente o advogado ele tinha que bater perna, ir lá, entrar em fórum, participar de audiências, voltar, sair, às vezes 2, 3, 4 audiências por dia, coisa que é feito hoje praticamente tudo online, né? De uma certa forma, salvo alguns julgamentos, né? Onde tem o tribunal do júri que é feito presencialmente. A senhora acha que isso tirou um pouco, né, digamos assim, da habilidade do advogado, né, em trabalhar a sua personificação ali junto ao juiz, junto ao seu ao réu, ou até o advogado contrário e tal? Essa questão de desfazer as audiências online tirou um pouco do calor humano, né, que as audiências presenciais traziam antes? Com certeza, Og. Eu fui a semana passada ao fórum resolver uma situação de um cliente meu, porque eu continuo advogando e eu continuo lecionando, né? Eu vivo da minha profissão, eu não sou política profissional. E aí eu fui até o fórum e foi tão assim bacana fui à sala da UAB, né, encontrei vários colegas e fui diretamente falar com o juiz especificamente sobre um processo, né, do meu escritório. E foi muito bom, sabe, esse contato pessoal. Realmente é muito, assim, frio, né? Você discutir situações que muitas vezes são as questões mais importantes da vida de uma pessoa apenas no meio virtual, né? Apenas dentro de uma audiência virtual. Isso é muito ruim. Eu acho que a questão da pandemia, ela nos impôs essa realidade, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Não podemos ficar 100% online, né? Olha uma situação, por exemplo, eu não atuo na área de família, mas quem atua na área de família, né? Tantos sentimentos envolvidos, muitas vezes guarda de filhos, e aí você participar de uma audiência onde a vida dessas pessoas vai ser decidida apenas, né, assim, através de uma audiência virtual, eu acho isso muito ruim. Mas, assim, o lado positivo, né, dessas novas tecnologias
é possibilitar, agilizar os processos e atender a sociedade de massas, né? Porque no momento cresceram muito as demandas, o que é também uma conquista nossa da democracia, né? Porque é sinal que está acontecendo o acesso à justiça. Hoje nós temos uma defensoria pública forte, né? Nós temos instituições fortes. O Lula está dizendo muito isso, que ele vai defender, né, o respeito às instituições. Eu, como advogada, também defendo isso, me sinto representada nessa fala do Lula, né? E eu estou assim pensando, né, que essa nova realidade ela nos coloca num novo patamar tecnológico e a função do Estado é preparar as pessoas para isso. O caso, por exemplo, os estudantes que na pandemia ficaram com aulas online, muitos sem ter um computador, né, muitos sem terem um celular, então... E sem ter um suporte ali, né? Porque o professor, em sala de aula, o professor vai ali, está com uma dúvida, qual é a dúvida aqui e tal, tira ali na hora. Agora, online fica difícil fazer isso. Exatamente, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre a utilização dessas tecnologias, né, e esse contato pessoal que é tão importante, tanto na sala de aula, como também, né, nos fóruns, nos processos judiciais. Agora, tem alguns especialistas, né, alguns futurólogos aí da tecnologia que preveem que algumas profissões vão desaparecer ao longo do tempo, e uma delas seria a do advogado, porque hoje já existem programas que podem prever, né, com uma acuracidade, com uma proximidade de quase 100%, né, todo o passo a passo de um processo. Você pode entrar hoje na internet, muita gente pode fazer petições, criar processos, tudo de forma online. Como é que você vê essas previsões, doutora Gisele? Você acha que vai realmente, não digo acabar, mas realmente ir diminuindo cada vez mais a presença do profissional do direito? Og, eu tenho muito orgulho de estar, né, nesse pleito aí, representando o projeto, né, onde nós temos um torneiro mecânico que foi presidente da República por 2 mandatos, mas que foi assim o governante que mais instituiu universidades no Brasil, né? Aqui mesmo no Mato Grosso do Sul nós temos um Instituto Federal, né? No caso, assim, os cursos, o programa que nós fizemos em termos de formação profissionalizante, né, também nunca se fez tanto nesse país, porque assim, o Partido dos Trabalhadores é o partido que está preocupado exatamente com isso que você está falando, ou seja, colocar as pessoas em condições de ocuparem esses espaços que vêm com as transformações tecnológicas, né? Nós temos assim profissões que já desapareceram, como é o caso, por exemplo, o almoxarife, né? Hoje, cada dia menos você tem, né? Então, nós temos que nos preparar para esse cenário, e o Partido dos Trabalhadores já provou que sabe fazer isso, né? Através da criação de universidades, do investimento em pesquisa. Esse governo Bolsonaro acabou com o investimento em pesquisa, né? Quer dizer, a questão das bolsas que foram retiradas. Eu sou da área da pós-graduação, leciono no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Então, assim, foi muito triste, né, assistir, por exemplo, um amigo meu que fez uma excelente pesquisa, né, finalizou o doutorado, e aí, como eu estava finalizando o pós-doutorado, o combinado era que ele estava se preparando para disputar aquela bolsa, e aí acabou a bolsa, né? E ele ficou desempregado, sem rendimento, passou até necessidade mesmo, assim, em termos de comida, né? Então, é muito importante o investimento em tecnologias e na educação, preparando os jovens, os adolescentes, para que eles, né, com todo esse conhecimento que eles têm, possam atuar no mercado em frentes que operem essas tecnologias, que operem, né, assim, todo esse arsenal que está vindo aí com essas transformações tecnológicas. Inclusive, Og, eu estive observando assim, fala-se muito em trazer indústrias para o nosso Estado. Aí o Estado dá todo tipo de incentivo, de isenções e tudo mais, e, no entanto, quando é para contratar esses profissionais mais capacitados, né, mais qualificados, são trazidos
profissionais de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? A questão de eu ter ido estudar no Rio de Janeiro, fui estudar no Rio de Janeiro porque não tinha mestrado e doutorado em Direito aqui no nosso estado, né? Agora tem um em Direitos Humanos da Universidade Federal. Mas, assim, eu quero fazer essa ponte entre o saber que é produzido nas universidades e as políticas públicas. Eu, como pesquisadora, me sinto preparada, né, para fazer essa interação entre essas novas tecnologias, os novos sistemas de produção, né, e as políticas públicas. Hoje, as universidades parece que elas ficam assim isoladas, né? O que se produz dentro da universidade fica dentro da universidade. Os pesquisadores publicam seus trabalhos em revistas científicas. É o meu caso, eu tenho vários artigos publicados, tenho livros publicados. Mas o mais importante é que aquilo que nós estudamos e planejamos possa virar realidade, possa virar política pública. E é por isso que eu estou muito feliz, né, de estar concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores para fazer de tudo isso que é o nosso sonho realidade. Doutora Gisele, a senhora inicialmente ia sair como senadora, como candidata Sim. ao Senado, né, pois o partido tinha Zeca do PT, né, como o principal concorrente aí ao governo pelo Partido dos Trabalhadores. De repente houve uma guinada, Zeca do PT se tornou inelegível e a senhora assume meio que no susto. Lhe pegou de surpresa? Sim, me pegou de surpresa, Og, e o que me deixa mais surpresa ainda é ver o tanto que eu estou preparada, né? O tanto que eu estou à vontade, né, para fazer projetos, elaborar propostas, para discutir, né, o futuro do nosso estado, porque como professora universitária, o que eu faço é orientar dissertações e teses que estão assim voltadas para viabilizar assim, alternativas para o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul. Então, já é isso que eu faço. Então, eu estou muito à vontade. Eu me filiei ao PT ainda nos anos 80, né? Comecei militando no movimento estudantil. Eu não sabia, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar o que era esquerda, nem o que era direita, nada disso, né? E aí, no movimento estudantil, eu assim, ouvi estudantes que falavam, olha, estão em disputa os interesses dos trabalhadores, né, e os interesses do capital. É o que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil. Né? A gente não ouve o atual governo preocupado com a fome, preocupado com a miséria, preocupado assim, com as questões sociais, mas muito preocupado com a questão do lucro dos banqueiros, né, muito preocupado com o superávit na balança comercial. Então, assim, um momento em que você tem que fazer uma escolha, né? E eu escolhi o lado dos trabalhadores, o lado das pessoas que produzem as riquezas desse país com o suor do seu rosto. E nunca havia me candidatado, eu sou mãe de 3 filhas, né? Então, me dediquei mais à minha família, sou casada com Gustavo Araújo já há 25 anos, estamos completando 25 anos esse ano. E eu assim achava que a questão de estar na linha de frente, né, me candidatando a um cargo público, era algo que eu não podia fazer porque eu estava envolvida com a minha família, eu tinha responsabilidades como mãe. Porém, assim, eu sempre participei de todas as campanhas, né, geralmente defendendo, né, os candidatos e as candidatas do PT. Né? Quem me conhece sabe disso. E então, assim, quando veio esse convite do meu partido, quando eles falaram, olha, o seu nome foi o nome que alcançou consenso, porque o PT tem muitas correntes ideológicas, né, mas assim, o seu nome é respeitado em todas elas, né, foi um nome de consenso, não teve assim nenhuma animosidade, uma lista, nada. Uma lista para não. escolher. E aí, quando eu vi, eu fiquei Você tão feliz. Você era realmente a primeira da linha de sucessão. E eu acredito muito em Deus, Og, acredito muito, muito em Deus, porque se você for pensar, o normal para você chegar a ser uma candidata a governadora seria o quê? Começa como vereadora, né? Depois você vai para deputada estadual e vai subindo degraus. Porém, assim, eu nesses 30 anos, né, depois que eu me formei, eu venho me dedicando a estudar, eu venho me dedicando, né, a mestrado, doutorado, pós-doutorado e me dedicando à minha família. Mas justamente eu acho que essa dedicação é que me coloca assim tão próxima das pessoas, tão próxima do povo, né? Porque eu sou uma mulher do povo, né? Eu não sou assim uma política profissional, eu sou uma mãe,
né, uma mulher que assim se preocupa com a justiça social, que está sempre presente nos movimentos sociais. Eu liderei aqui em Campo Grande, por exemplo, um movimento contra o desmatamento do Parque dos Poderes, que é patrocinado pelo atual governo, que eu acho uma coisa assim inconcebível, né, pretender e fazer efetivamente o desmatamento do parque, porque o desmatamento vem acontecendo. Então, eu fui para a linha de frente de muitas lutas em favor do meio ambiente, em favor dos direitos humanos, né? Mas, assim, a primeira vez que eu participei de um pleito foi na última eleição, 2018. O Zeca me chamou para ser candidata a senadora suplente na chapa dele. E eu ainda, um cargo muito disputado, eu ainda falei que eu ia pensar, demorei um mês para dar resposta e aceitei só a segunda suplência, não aceitei nem a primeira, né? E agora, esse ano, eu senti no meu coração, assim, que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. De um lado, nós temos a civilização e do outro lado, nós temos a barbárie. E o presidente Lula, ele representa o projeto civilizatório, né, de valorização da ciência, de promoção dos direitos sociais, né, de geração de emprego, de renda digna, de habitação, né, tudo que o PT investiu em termos de moradia, né, mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas, né, com os nossos programas. Então, assim, eu senti que é o momento, né, de eu me colocar à disposição de ser a porta-voz desse projeto aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, a senhora, com menos experiência política, com pouca experiência política, né, como a senhora disse, como é que... A senhora acha que vai ser um desafio muito grande essa disputa, porque a senhora vai enfrentar um ex-prefeito que já foi vereador, já foi deputado, né, teve 2 mandatos como prefeito. A senhora vai enfrentar um candidato que representa o governo que está aí, né, há quase 2 mandatos, uma deputada federal, até com bom desempenho na Câmara Federal, e um outro ex-político que foi 2 vezes prefeito e 2 vezes governador. A senhora acha que vai ser um desafio muito grande enfrentar toda essa bagagem política dos outros candidatos? Og, na última eleição, o PT enfrentava o pior momento. Lula preso, Operação Lava Jato, toda aquela farsa que o Sérgio Moro representou, né? Ele apitou a partida e depois, né, se tornou ministro da Justiça, uma vergonha para a magistratura nacional e para a política brasileira. Naquele pior momento, nós tivemos como candidato a governador pelo PT o Humberto Amaduci. Humberto Amaduci é lá de Mundo Novo, foi prefeito, reeleito, né? Uma pessoa do interior. E mesmo naquele pior momento, o PT teve quase 11% dos votos aqui no estado. Eu acredito que hoje, com o Lula liderando todas as pesquisas de intenção de votos, né, esse momento em que o povo brasileiro percebeu a farsa que derrubou a Dilma, né, que não foi um impeachment, foi, na verdade, um golpe. Esse momento em que assim, as pessoas estão percebendo que estão empobrecidas, né, por esse governo que hoje está à frente do país e também pelo governo aqui de Mato Grosso do Sul, né? Veja, Og, nós temos atualmente inscritos lá, junto à GEAB, 87 mil famílias que aguardam a casa própria, né? E o governo do estado está parado, né? Criou aí um programa em que o governo entra com a fundação, o município entra com o terreno e as pessoas têm que daí erguer suas casas, mas as pessoas não estão tendo dinheiro para comer, né? Então, assim, aquele brasileiro, aquela brasileira que antes fazia o seu churrasquinho no final de semana, que teve condições de comprar um carrinho, teve condições de comprar assim, uma motocicleta, que conseguiu a casa através do programa Minha Casa Minha Vida, PAC 1, PAC 2, hoje eles viram que, né, a vida piorou muito com o governo atual. Então, eu acredito que eu tenho condições de dobrar a votação do Humberto Amaduci e de estar no segundo turno. Eu acredito que a polarização que está acontecendo em nível nacional, né, entre o pensamento que defende a vida e que é representada pelo Lula e o pensamento que defende a morte e que é representada pelo Bolsonaro, que defende armas ao invés de livros, né, que libera agrotóxicos que já estão proibidos há mais
mais de 40 anos na Europa, né? Então, eu acho que a população está tendo clareza, e com isso eu acredito que eu estarei, sim, no segundo turno, né, disputando com condições de vir a ser eleita e ser a nova governadora de Mato Grosso do Sul. Lembrando que o PT é o partido, né, o maior partido operário da América Latina, e é o partido que elegeu a primeira mulher presidente da República, com um perfil parecido com o meu. A Dilma também não era política, a Dilma nunca tinha sido vereadora, deputada, prefeita, né? A Dilma tinha sido ministra das Minas e Energia, como eu também no governo do Zeca, fui gestora pública, né? Ocupando primeiro a gerência de licenciamento ambiental e depois a superintendência do PROCON. Então, como a Dilma, eu sou também uma gestora pública, né? E então eu tenho, assim, convicção de que temos condições, sim, de eleger pelo Partido dos Trabalhadores a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul. Agora, que avaliação que a senhora faz, apesar das pesquisas, né, indicarem a dianteira do candidato Lula, qual a avaliação que a senhora faz dessa, digamos assim, dessa certa impopularidade dele que a gente vê nas ruas, né? Toda vez que ele vai a um evento, que ele sai em algum lugar e tal? Como é que a senhora avalia, né, essa questão, né, digamos assim, da pouca receptividade que o Lula tem tido em alguns locais? Og, eu não vejo sem popularidade, bem ao contrário. Eu estive no lançamento da pré-candidatura do Lula, agora dia 7, lá em São Paulo. É impressionante como as pessoas amam o Lula, como elas se sentem representadas, né? Mais de 4.000 pessoas, o evento teve que mudar de lugar, porque não cabia todo mundo, né? E, assim, onde o Lula vai, as pessoas querem vê-lo, querem tocar nele. Ele é uma pessoa que tem, assim, um senhor de 75 anos, né, mas que tem, assim, um carisma muito, muito grande. Ao contrário do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, sim, eu tenho visto nos lugares em que ele vai, né, receber aí tomate, né, que as pessoas jogam nele, né, os gritos de fora Bolsonaro, né, o hino do fora Bolsonaro é cada dia mais forte no Brasil, né? E eu tenho ouvido em todas... Olha o Lula-palusa, né? Virou um Lula-palusa, realmente, né? Porque as pessoas, onde o povo está reunido, ele se sente à vontade, porque, às vezes, sozinha, a pessoa tem medo de colocar um adesivo e seu carro ser riscado, mas quando junta a multidão, as multidões estão gritando, pedindo pelo Lula, né? Então, Lula lá e Gisele aqui. Senhora... se por acaso realmente for eleita, qual as primeiras medidas que a senhora pretende tomar, né, como governadora de Mato Grosso do Sul? O que a senhora acha onde tem que mexer mais logo de cara? Og, hoje eu ouvi uma entrevista do Lula em que ele falava que tão logo tome posse, ele vai chamar, né, os governadores para conversar. E, além dessa conversa coletiva, eu faço questão de ter um momento tete-a-tete com o meu presidente. Por quê? Porque, para resolver o problema habitacional, por exemplo, que eu quero atacar logo de cara, né? Estou muito preocupada com a população de rua aqui de Mato Grosso do Sul, que só cresce. Estou preocupadíssima com a região ali da antiga rodoviária aqui em Campo Grande, que virou uma cracolândia. Com esse frio que está agora, Og, todo dia, quando eu vou dormir, eu começo a orar e pedir a Deus para que não morra ninguém de frio, né? Para que essas pessoas que estão ao relento consigam, de alguma forma, né, assim, passar essa noite. Então, eu quero primeiro atacar a habitação. E o déficit habitacional você só consegue zerar se vier uma parceria entre governo federal, governo estadual e municípios, né? O Bolsonaro praticamente assim, zerou os investimentos nessa área da habitação, né? Em termos de Mato Grosso do Sul, de 2016 para cá, o pouco que aconteceu foi com recursos do Tesouro, né? De uma forma muito tímida, né? Então, eu quero, sim, sentar com o Lula para a gente programar aqui uma política habitacional, né, dentro dos mesmos princípios que inspiraram PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida, e quero conversar também com os prefeitos, porque os vazios urbanos eles são em decorrência da especulação imobiliária, né? Então, é importante acontecer o IPTU progressivo para que essas áreas mais próximas ao centro
centro, né? Não fiquem à disposição de valorizarem para especulação imobiliária, porque é muito caro você fazer um conjunto habitacional distante do centro urbano, você tem que levar luz, levar água, levar infraestrutura, né? Levar saneamento básico, isso encarece muito. Então, é uma parceria entre as três esferas. O município tem que entrar com o terreno, né? Nós do Estado vamos ampliar. Inclusive, eu quero lembrar aqui o Amarildo Cruz, que é deputado estadual pelo PT e candidato à reeleição, ele conseguiu aprovar, Og, uma emenda que prevê 1% da receita líquida do Estado tem que ser aplicada na habitação. Isso foi uma vitória que o PT conseguiu através do Amarildo, porque o PT é o partido que tem a marca, né, dos direitos sociais, em especial da habitação. Então, eu vou começar pela habitação. Falando um pouco mais agora do agronegócio, nós estamos num estado eminentemente agrícola, onde boa parte dos seus produtores rurais, né, é uma classe um pouco mais à direita, né, digamos assim, falando politicamente. Como é que a senhora pretende conquistar, né, esse público que é basicamente de direita, com que tipo de propostas para o nosso agronegócio? Og, como advogada ambiental, eu tenho muitos clientes do agronegócio, porque hoje nós temos uma parcela, né, dos produtores agrícolas e pecuaristas que eles já perceberam que um grande problema que eles estão enfrentando é a questão desse clima tão instável, né, as secas, os alagamentos, que estão vindo em decorrência do aquecimento global, né? Então, esses produtores, eles já estão preocupados em cumprir as normas ambientais e por isso eles me procuram e me contratam. É um trabalho que eu faço. Então, o que eu vejo que é necessário a gente mudar a lógica da produção de acordo com a visão governamental que está atualmente desgovernando o Brasil, né, que incentiva o desmatamento, incentiva a utilização indiscriminada de agrotóxicos, muitos dos quais já proibidos há mais de 40 anos na Europa, né? Infelizmente, a ministra da Agricultura até ficou conhecida como musa do veneno, né? Por conta dessa, parece que até um amor que ela tem assim pelos agrotóxicos. E hoje existem muitas alternativas, né, de controle biológico de pragas, né? Existem assim muitas alternativas para recuperação de áreas degradadas, né? As áreas degradadas, uma vez recuperadas, elas fazem assim a captação do CO2 na atmosfera. E por que o produtor rural ele muitas vezes não recupera essas áreas? Primeiro, faltam políticas públicas, porque um trator é caro, o arame está caríssimo, os insumos estão caríssimos. Então, o que o governo tem que fazer? O governo tem que chamar esses produtores, organizar, né, assim, uma ação conjunta, liberar uma política pública focada para a recuperação de áreas degradadas, focada na produção sustentável, né, para que a gente tenha, então, um agronegócio que produza, né, assim, que tenha como resultado um produto com baixa emissão de carbono, né, que é o produto que hoje é procurado no mercado internacional, né? Então, assim, nós temos fundos internacionais hoje voltados para financiar esse tipo de projeto. Só que a cabeça do nosso governo de Mato Grosso do Sul está na Idade Média. Eles não estão, assim, enxergando essas novas tecnologias, não estão enxergando essa nova visão que hoje se preocupa com o planeta, mas não por ser uma ideologia de ecochato, porque a degradação ambiental ela se reflete nas lavouras, com a perda das lavouras, ela se reflete na questão da pecuária, né? Quer dizer, a nossa carne ela é muito valorizada lá fora, considerada até, eu tenho uma filha que mora na Austrália, ela fala, mãe, a nossa carne do Brasil aqui na Austrália é considerada uma iguaria, porque o boi é criado solto, né? Então é a carne orgânica, né? A carne verde. E isso é algo que assim fica apenas assim, olha, tem a Secretaria de Meio Ambiente está tendo esse olhar. Não, eu tenho dito assim, a questão ambiental, ela não tem que ser uma questão de uma secretaria, ela tem que ser uma política pública que permeie todos os demais setores da produção do Estado. Então, eu quero ajudar o agronegócio a fazer
a produção sustentável, né? E uma coisa que nós temos que pensar também, Og, é assim, nós temos que aprender com as iniciativas que já existem nessa direção, né? Como pesquisadora, eu assim acompanhei já vários trabalhos, né, efetivação da integração lavoura-floresta, a recuperação de áreas degradadas com uma vegetação que vá trazer também como que eu vou falar, assim, um retorno financeiro sem você partir para culturas alienígenas, culturas que vão prejudicar o meio ambiente. Então, o que eu quero fazer como pesquisadora, né, como professora universitária, é a integração do saber que está sendo produzido hoje nos programas de ciências ambientais, nos programas de meio ambiente, né, com a política pública efetivada pelo Estado. E, com isso, nós vamos buscar os recursos, né, para que o produtor ele possa investir, né, na recuperação de áreas degradadas e ele possa investir na conservação ambiental através do pagamento por serviços ambientais, né? Eu cresci aqui no Mato Grosso do Sul, nasci em Campo Grande, cresci em Corumbá, ouvindo falar, fulano comprou uma fazenda, agora ele tem que limpar a fazenda, né? Quer dizer, formar a fazenda, desmatar para formar. Então, a mata nativa era vista como algo a ser assim descartado, eliminado. Né? E, na verdade, a nossa vegetação nativa e também, né, aquelas pastagens que são recuperadas, elas são um ativo muito grande. Né? Existe lá fora um mercado disposto a pagar para que a gente tenha a nossa vegetação nativa conservada. Então, quando principalmente pela recuperação de carbono, né? Os processos, os exatamente. O sequestro de carbono é algo assim que é uma realidade. E o nosso governo está na idade da pedra, né, com essa coisa de fazer vista grossa para o desmatamento, fazer vista grossa para a mineração ilegal. Recentemente, o governo Bolsonaro revogou, né, a proteção das cavernas, lançou um decreto, né, assim, que desprotege as nossas cavidades naturais. Então, essa coisa de querer destruir os recursos naturais para facilitar o agronegócio, isso é uma burrice. Né? Isso é uma burrice, é tiro no pé, né? Porque gera um produto que não é bem aceito no mercado internacional. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar também, Og, é o seguinte, 70% de tudo que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, eu quero também investir muito na agricultura familiar. Acho um absurdo que um estado que é campeão em produção agropecuária, as pessoas não conseguem comer carne. Quem que ainda está comendo carne no Mato Grosso do Sul? A gente não consegue, porque está muito cara. Né? Então, quando o Lula foi presidente, rolava o churrasquinho do final de semana. E agora vai voltar a rolar de novo. Né? Com o Lula presidente, assim, nós vamos ter condições de voltar a implantar aquelas políticas que colocaram o Brasil num patamar de ser respeitado pelos países do primeiro mundo. Né? Melhoramos muito os nossos índices sociais. O Brasil saiu do mapa da fome. Né? E agora, infelizmente, foi um retrocesso total, né? Eu acho assim que vai ser muito difícil a gente reorganizar o país, mas estamos nos preparando para isso. Agora a senhora falou na questão do preço da carne, por exemplo, né? E assim como a carne, diversos outros produtos estão com preço nas nuvens e tal, e a gente sabe que muito em parte disso é por causa da carga tributária, dos impostos que incidem sobre esses produtos. Aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente, nós temos uma das maiores cargas tributárias, principalmente de ICMS do país. Como é que a senhora pretende contornar isso? Principalmente nós temos ICMS alto sobre combustíveis, né, sobre uma série de produtos que pesam diretamente no nosso bolso. Como é que a senhora pretende contornar isso? Og, essa questão dos combustíveis, o que acontece? O petróleo, ele é assim um produto, né, que diz respeito à soberania nacional. Né? O que derrubou o Getúlio Vargas? O petróleo. O que derrubou a Dilma? O petróleo, porque o governo Dilma propiciou pesquisas e os geólogos descobriram o pré-sal. E a exploração do pré-sal pelo Brasil ia nos colocar num patamar de independência em relação à educação, tecnologias. E o que aconteceu? Fizeram um golpe, derrubaram a Dilma e entregaram o pré-sal, né, para multinacionais a preço de banana. Né? Então, assim, hoje procura-se vender Eletrobras, a própria Petrobras, cada dia mais ela é atacada. Por quê?
porque há interesses internacionais em relação ao nosso petróleo, né? Quando Lula era presidente, nós tínhamos o sistema BR que acabou, né? A gasolina, ela sempre foi, o combustível ele sempre foi dolarizado, só que os governos do PT, eles faziam uma intervenção, né, para subsidiar, para não chegar tão caro no posto. Eu lembro que quando a gasolina estava R$ 2,75, fizeram um adesivo com a nossa presidenta Dilma de pernas abertas, lembra disso? A gasolina era R$ 2,75. Hoje a gasolina está R$ 7,00, em alguns lugares até 8, né? E a gente não vê ninguém falar nada. Por quê? Porque existe uma política hoje de interesse, né, que não são interesses nacionais, né, e que querem assim privatizar a Petrobras, e ninguém está nem aí. Assim, o que os grandes investidores estrangeiros estão preocupados é com o lucro deles. Mas aqui no Estado especificamente, o que a senhora pretende fazer? Primeira Porque hoje nós temos uma pauta congelada, entre aspas, né, do ICMS então, sobre apenas o deixando que claro mantém alto. Né? Que o Estado tem que interferir nessas questões para que o povo possa ter a gasolina como era no patamar quando o Lula governou, quando a Dilma governou. Isso vai ser muito importante. Eu, como governadora, eu quero discutir a redução do ICMS da energia elétrica. A energia elétrica aqui do nosso estado é a 7ª mais cara do Brasil. As indústrias não querem ficar aqui, né, pelo fato de que é muito caro. Né? Eu pago na minha casa R$ 1.000 de conta de energia elétrica. Né? Então, assim, eu quero, sim, discutir a redução de impostos, mas é importante também a gente pensar assim, olha só, Og, quem consegue viver sem energia elétrica? Todo mundo tem que pagar. Agora, o pobre, ele vai pagar 25%. O rico, ele vai pagar 25%. Nós precisamos fazer uma distribuição das obrigações tributárias. Quem é mais rico tem que pagar mais. E quem é mais pobre tem que pagar menos. Né? A questão de justiça tributária. Né? Então, nós queremos, sim, eu pretendo colocar na mesa de discussão, né, a redução do ICMS em várias frentes. Né? E eu acredito que isso é possível. Né? E nós temos, assim, somos contra o teto de gastos, o PT é contra. Né? Por quê? Porque só se pensa em limitar o investimento na área social. O Estado ele tem que garantir o mínimo existencial. As pessoas têm que ter pelo menos um teto, têm que conseguir pagar energia elétrica, têm que ter acesso à água encanada, rede de esgoto. Né? Isso o Estado tem que garantir. E essa é a marca do PT, né? De garantir o mínimo para as pessoas sobreviverem com dignidade. Né? Agora, a questão da redução da carga tributária, ela tem que vir, sim, mas tomando em conta que quem realmente tem muito lucro, muito rendimento, muito patrimônio, tem que pagar mais. Né? Agora, eu vou falar mais uma coisa também. Você falou do agronegócio, lembrei um dado importante. O agronegócio também não pode reclamar do PT. Por quê? Porque o PT sempre conseguiu liberar linhas de crédito a juro muito baixo. Né? Então, assim, se tem um governo que ajudou o agronegócio nesse país, foram os governos do PT. A senhora também comunga com o que o presidente Lula tem dito, disse, pelo menos em alguns das suas falas, de que a classe média, do qual nós pertencemos, inclusive, precisa ter uma limitação nos seus gastos? Og, o que o Lula falou não é que a classe média precisa ter uma limitação, e sim que o Estado brasileiro, né, ele não deve ter a limitação de gastos, porque a lei que limita os gastos, ela limita investimentos em direitos sociais, que o Lula sempre garantiu. Né? Ele provou que sabe governar o país. O Lula enfrentou pandemia, né? O Lula enfrentou guerra e, no entanto, conseguiu colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento em que o Brasil se tornou referência, pagou a dívida externa. O que o Lula disse foi que todas as pessoas têm que ter pelo menos uma televisão em casa, foi isso que ele disse. Né? E o que eu comungo em relação ao pensamento dele, né, é que as pessoas têm que ter direito de comer.
em primeiro lugar, elas têm direito de comer, elas têm que ter o direito de comer, e hoje não estão tendo, né? A fome voltou com o governo Bolsonaro, né? O empobrecimento da nação brasileira é algo assim que cresce a olhos vistos. Eu falo que o maior cabo eleitoral do Lula é o supermercado, porque quando nós que somos donos de casa vamos comprar o arroz, vamos comprar o óleo, vamos tentar comprar a carne, né? E muita gente está na fila do osso para conseguir, pelo menos, ter um pouco de proteína. Isso é algo muito triste, é algo vergonhoso para o nosso país, é desumano. E por isso que eu defendo uma política humanista, que olhe para o pobre, né, que o Estado ele tem que estar ajudando as pessoas mais necessitadas, né? A classe alta ela consegue se virar bem melhor, mas o pobre precisa de toda assistência. E é por isso que nós estamos, então, com o Lula para presidente do Brasil. Bom, é isso então. Nós conversamos aqui com a doutora Gisele Marques, que é candidata ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PT. Doutora Gisele, muito obrigado por esse bate-papo e sucesso nessa caminhada. Obrigada, Og. Parabenizo a você, a sua equipe e a todos que acompanham o MS Conecta. Muito obrigado. E fique ligado, que acompanhe-nos toda semana, que nós teremos mais bate-papos aqui com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas próximas eleições. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Meiji Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.